Olá, meu nome é Raquel de Toledo Cardoso e esse aqui é meu trabalho de simulador de colisões. Eu fiz em Python, eu utilizei o VS Code e utilizei a biblioteca NumPy e Pygame. Eu abri a biblioteca no prompt de comando pelo pip, né, a biblioteca do Python, e lá eu consegui abrir as bibliotecas gráficas. Eu vou explicar agora a lógica do meu código. Eu simulei um ambiente onde bolinhas movem e colidem. O objetivo era criar uma representação visual com o conceito de física, como o movimento e diferentes tipos de colisões. Eu basicamente dei atenção a um comportamento de uma bolinha específica que... Cadê ela aqui? Aqui, ó. A rosa. A bolinha rosa principal, aqui, ó. Ela tá especificada. Ela basicamente tem destaque porque eu queria observar como ela interage com as outras bolinhas na simulação e imitando a realidade, né? Eu defini a velocidade, a largura da janela, o FPS limite também, para independente de onde rodar de forma clara o código, né? O visual, no caso. Eu adicionei cores às bolinhas também, escolhidas a dedo as cores. As cores do texto e etc. Isso aqui é a parte visual. Eu me interessei bastante em definir o coeficiente de restituição. Foi uma coisa que deu bastante trabalho. E por isso eu só prestei atenção numa só, que foi a bolinha rosa, igual eu falei. Eu não queria que fosse um valor fixo, eu queria que variasse com a força do impacto. Por isso, em vez de, um único coeficiente... Cadê? Ao invés de um único coeficiente de restituição, eu fui mudando e queria que decaísse dependendo da força do impacto, né? Usei variáveis globais, né? Como cor rosa pastel, bolinha rosa principal e etc. E daí eu inicializei o Pygame, chamei o Pygame init, né, para iniciar todos os módulos necessários e depois criei a janela de simulação com as dimensões e defini e dei um título a ela. Relógio Pygame Time Clock. Foi essencial para controlar a taxa de quadrados e que a simulação mantesse um ritmo, né, constante. Cadê o objeto partícula? Aqui, ó. A classe objeto partícula foi a planta para cada bolinha assim que começava a simulação, né? Cada vez que eu crio uma bolinha, ela se torna um objeto e que contém a sua própria posição. Eu guardei em um array NumPy, né, para facilitar os cálculos vetoriais, para aí ela perceber quando é uma colisão e quando não é. Cadê? Ela identifica o que é uma colisão medindo a distância entre os centros, né? Porque, por exemplo, se eu tenho uma bolinha azul e uma bolinha amarela e o raio da azul é 20 e o raio da amarela é 30, a soma dos raios vai dar 50, né? Basicamente, ela tem que medir a distância, como se fosse a distância entre dois pontos, sabe? De um vetor. E a regra do colisão é que se a distância entre os centros for menor que a soma dos raios, então as bolinhas estão se tocando ou até mesmo se sobrepondo. É isso que o código interpreta como uma colisão. E se a distância for menor ou igual à soma dos raios, as bolinhas estão separadas e não há colisão, entende? Foi assim que o código interpretou. Continuando, eu criei umas funções de ajuda que foram bem importantes para organizar o código. Aqui, ó, criar partículas. Essa daqui, como eu estava explicando, elas criam as bolinhas. Elas geram as bolinhas no começo da simulação e aleatoriamente é sorteado o tamanho, a posição e elas não são geradas fora da janela, né? Eu defini também uma velocidade inicial aleatória, que pode ser negativa ou positiva,
e que elas se movam em qualquer direção. E aí, como que eu selecionei a bolinha rosa que vai ser analisada? Ela é basicamente a primeira que aparece. E aí, então, ela vai ser a primeira bolinha rosa, né? E aí, então, ela que vai ser monitorada. Cadê? Aqui, ó. Lidar com colisões de paredes. Foi um fator bem importante, porque ela tem que verificar se ela bateu com as 4 bordas da janela, né? Do código. Se uma colisão for detectada, a bolinha é reposicionada exatamente na borda e inverte o componente da velocidade, né? Que era perpendicular à parede. Aqui, tá aqui os códigos. Aqui, ó. Nessa função, lidar colisões partículas, aqui foi bem importante, porque é onde acontece a física das colisões entre 2 bolinhas. Basicamente, aqui que ela detecta se as bolinhas colidiram. Ela mediu a distância exata entre os, aqui ó, P1 e P2, que é a distância entre os centros, né? Se essa distância for menor que são os raios das bolinhas, o código entende que elas estão se tocando até mesmo um pouco sobrepostas, e então registra uma colisão. E é aí que ela começa, aqui ó, distância menor que são os raios, e ela vai aqui que acontece a colisão, basicamente. E daí tem uma parte bem importante, que se ela detecta a colisão, agora ela calcula o vetor normal, que é a direção da colisão, e o vetor tangente, que é perpendicular a ele. Essa parte foi a mais extensa de montar, no caso. Outra coisa que foi a definição do coeficiente de restituição. Cadê? Essa parte, todas as colisões, né, que não envolvem a bolinha rosa principal, eu usei que elas iam ser colisão perfeitamente elástica, né, que tem um coeficiente de restituição igual a 1. Mas se a bolinha principal, a rosa, está envolvida, eu calculo o E dinamicamente. Eu pego a magnitude da velocidade relativa normal entre as bolinhas e subtraio um valor, que é o fator decaimento-restituição, para simular realmente como se fosse uma colisão na vida real. Obviamente não vai ficar igual, mas era mais para simular, para ficar mais interessante. E daí tem o cálculo das novas velocidades aqui. Com o E definido, eu vou decompondo a velocidade das bolinhas em componentes normais e tangenciais, e daí eu usava o cubo do raio de cada bolinha como uma massa simplificada para os cálculos. E daí, em seguida, aplica as fórmulas de colisão para determinar as novas velocidades normais após o impacto. E, finalmente, recombina as velocidades normais com as tangenciais que não mudaram para obter as velocidades finais das bolinhas, entendeu? Foi bem complicado fazer essa parte, que foi a parte mais física, né, do código, mas que valeu a pena no final. E esse aqui é o loop da main, né, do jogo. Basicamente é aqui que se repete as colisões e vai batendo. No começo a gente calcula o tempo, né, o tempo delta, desde que passou o começo desde o último quadro. Aí a física vai ser consistente, independente da taxa de quadrados, né? E aqui, basicamente, é o que vai aparecer depois, não tem... É mais código, né? Não tem a parte física. Então, eu vou rodar agora o código. Tá aqui, ó, a colisão da rosa principal, que é essa daqui, ó, que tem a bordinha lilás, né? E daí tá aqui o tipo de colisão e o coeficiente de restituição. Vai diminuindo a velocidade. Eu vou mostrar até ficar bem lento. A velocidade das bolinhas, né? No caso, ficar bem devagarzinho. No caso, quando ela não entra em colisão, era pra não estar aparecendo nada. Só que eu preferi deixar o tipo da última colisão que ela teve, né? Eu acho que foi o mais interessante. Agora devagar.
Colisão com a parede, ela também identifica. Parcialmente elástica. E nesse final é bom porque dá pra gente enxergar bem com quais bolinhas ela tá batendo, porque no começo a velocidade fica muito rápida, na minha opinião, no começo quando abre o simulador. Bom, eu acho que é isso. Espero que tenham gostado. E assim ficou o meu simulador de colisões. Eu achei bem interessante fazer esse trabalho. E bem divertido, na realidade, ver funcionando. Muito obrigada pela atenção. Até mais!